Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a essa viagem que nós vamos iniciar hoje. Muito ansioso, pois afinal vocês são os últimos passageiros dela. E eu gostaria de hoje, na qualidade de pessoa que vos fala, que vocês saibam que eu também, como qualquer outra pessoa, preciso ouvir tudo o que você fala aqui, internalizar e permitir que isso me molde também. Não sou dono da verdade, muito longe disso, mas quando a gente se permite ter uma troca de experiências realmente forte, eu acredito que isso permite com que a gente abra mais os olhos, os ouvidos, mente, coração, e isso pode trazer coisas muito boas. E é exatamente esse o grande objetivo nosso de hoje. Saímos todos daqui mais abertos e receptivos aos valores e ao bom senso. E para a gente começar em grande estilo, sem muitas delongas, explanações, vamos começar com uma dinâmica bem bacana, que é simples, mas vai ser interessante. Para responder sim as perguntas que eu fizer, simplesmente levante as mãos. Para responder não, a mão no rosto, se não se sentir à vontade, só não levantar a mão, sem problema algum. Todos entendidos? Sim. Então vamos lá então. Você me conhece? Sabe em qual setor eu trabalho? Sabe há quanto tempo eu estou no Serviço Público Federal? Sabe qual momento me levou a prestar o concurso do CTA? Sabe onde eu moro? Conhece minha família? Sabe para qual time eu torço? Todo mundo sabe. Sabe meu prato favorito? Sim. Você me conhece? Primeira pergunta. Não se sintam culpados. Eu também não conheço vocês nesse ponto. E isso é uma coisa totalmente natural no nosso dia a dia. Ninguém vem com um questionário pronto pra gente, com todas essas perguntas pra gente responder e a gente saber automaticamente essas respostas. Elas vêm através de muito tempo de convívio, muito tempo que você vai conversando com a pessoa e em dados momentos ou em dadas oportunidades essas informações vão aparecendo pra gente. E isso vai aproximando, vai estreitando o laço entre as pessoas. E é fato que apesar de polêmica essa afirmação que eu vou fazer, ao longo da palestra vocês vão perceber que na verdade isso é verdade. Nós somos treinados a sermos individualistas. Nós somos treinados a fazer a nossa parte, resolver o nosso problema e está tudo certo. E por isso a gente acaba deixando as nossas relações um pouco mais superficiais. Mas vamos tornar isso um pouquinho diferente, vamos mudar um pouco isso. Meu nome é Fernando da Costa Francisco Siqueira, tenho 37 anos, nascido no 21 de dezembro de 1980. Trabalho com informática, formado em informática industrial pela ITEP de Caçapava e também sou formado em administração pela Universidade de Taubaté com ênfase em comércio exterior. Já trabalho no IFI desde 22 de março de 2002, há 16 anos e meio que eu me encontro aqui trabalhando com vocês. O momento determinante que me levou a vir trabalhar aqui é que no ano de 2001 eu prestei o concurso da nossa caixa e tive uma classificação bastante razoável, inclusive na frente de vários colegas meus que tropeçaram junto. Eles foram sendo chamados e nada de ser chamado, porque na época tinha uma situação de que tinha separação por cidades, então dependendo da cidade onde tivesse prestado, poderia ser chamado antes ou não. Eu foquei, acho que na época em Caçapava, São José, era muito foco em cima dessas áreas, então provavelmente foi por isso que eu não fui chamado. Mas eu insisti e fiquei esperando. E por livre espontânea pressão, falaram, vai lá e presta concurso CTA. Informática, já tinha o ITEP. Informática, hardware, 5 vagas. Passei em quinto. E aqui estou. Moro em Taubaté, essa é uma visão praticamente diária que eu tenho de onde eu moro. Por curiosidade, essa é a praça da CTI, a relógio da praça do prédio da CTI, da praça da CTI, e é muito interessante porque às 8 da manhã, meio-dia, 2 horas da tarde, 6 horas da tarde, toca uma sirene que é quase impossível ficar acordado. Inclusive até alguns, dependendo do feriado, se não for um feriado muito longo, toca também.
Então, se alguém quer dormir lá, tem que ter bons ouvidos, ou um tampão, música, alguma coisa, nesse sentido. Minha família é composta pela minha esposa Sabrina, de 33 anos, a minha filha Maria Fernanda, de quase 8, e o nosso caçulinho Luiz Miguel, de 1 ano e 8 meses. Depois para Corinthians, para quem não sabe. Na verdade, meu prato favorito não é um prato favorito, é uma coletânea que se completa. Macarrão de óleo, frango assado, creme de cebola, batata dorê, salada de rúcula com tomate seco e limonada suíça. Nunca tentei esse combo, quem sabe um dia eu encaro essa viagem, né? Porque para comer tudo isso tem que ser uma grande viagem, na verdade. Dessa forma, por mais simples que possa parecer, todas as respostas que eu acabei de dar a vocês, a gente se tornou um pouco mais próximo, se tornou um pouco mais familiar. Muito provavelmente, algumas dessas coisas que eu acabei de falar para vocês, alguns de vocês tenham se familiarizado com isso, tenham se identificado com isso. Então, de certa forma, a gente estreitou nosso vínculo, criamos um laço. E isso numa conversa de corredor ou em alguma oportunidade que a gente estiver conversando, provavelmente uma dessas informações vai acabar vindo à cabeça e vai se tornar, de repente, uma boa conversa. Mas aí eu faço uma outra questão para vocês. Dentro desses vínculos que foram criados, que podem ser de variados tipos, familiares, profissionais, esportivos, por lazer, religiosos, por acaso, até mesmo por acaso, quem não conhecia de repente eu cônjuge por acaso, numa situação totalmente inesperada, que não tinha nada com relação do dia a dia de vocês. E aí eu faço essa pergunta para vocês: se não fosse esse nosso vínculo aqui que é profissional, qual seria a chance da gente se encontrar? Da gente ter estabelecido esse vínculo que a gente tem aqui agora. Os vínculos nos trazem a estar juntos, mas também as decisões que a gente toma ao longo da nossa vida, como foi o meu caso ali. Se eu não tivesse prestado aquele concurso do CTA, naquele momento eu estava guardando a vaga da nossa caixa, é muito provável que a gente estivesse junto, que a gente viesse se conhecer. E a verdade é que os nossos vínculos, até mesmo por conta do peso do dia a dia, do nosso cotidiano, e muito também pela facilidade que a tecnologia nos produz, deixa os nossos vínculos cada vez mais fracos. A gente está cada vez mais distanciando os nossos vínculos. Quem aqui, né, a gente convive entre nós muito mais do que os nossos próprios familiares. A gente passa mais tempo aqui do que dentro de casa. Muitas vezes a gente não conhece quem trabalha ao nosso lado, não sabe nem metade daquelas perguntas que eu fiz aqui para vocês, que eu já dei as respostas. E às vezes até mesmo dentro de casa, às vezes a gente não sabe nem o prato favorito de quem vive debaixo do nosso teto, na nossa casa também. Muitas vezes a gente não sabe quando o nosso familiar está feliz ou triste. Muitas vezes a gente não sabe quando a pessoa está disfarçando ou não. Então, talvez seja a hora da gente começar a rever esses vínculos. E para a gente começar a rever esses vínculos, a gente precisa aprofundar em determinadas situações. A gente já sabe que existem tipos de vínculos. Mas e aí? Me vinculei, estou me vinculando a todos vocês agora. Todos vocês já me conhecem um pouco mais. Só que, e como é essa situação de vínculo? Quando eu digo que alguém é social, é uma pessoa que normalmente é mais receptiva, conversa bastante, está aberto ao diálogo, ou ao vínculo, ou ao contato. A gente tem essa concepção. E quando a pessoa simplesmente evita esse tipo de relação, a gente classifica como antissocial. Tudo bem. Agora vamos refletir um pouco desses negócios do antissocial, social. Se eu tenho uma pessoa que se apresenta com muita facilidade, sabe o nome de todo mundo, sabe onde o setor de cada um trabalha, pô, totalmente superficial. Conheci muita gente, mas muito pouco. Ao passo de que, antes da gente tratar essa questão do antissocial, eu queria fazer exatamente quebrar um paradigma que a gente acaba criando. Antissocial, na verdade, é uma pessoa que atenta contra os vínculos sociais.
serial killer, pessoa que integra o grupo intolerante, extremista, pessoas manipuladoras que usam os vínculos para sempre reverter em benefício próprio. São pessoas que atentam contra os vínculos sociais para, de certa forma, criar algum tipo de prejuízo. Isso é ser antissocial. Na verdade, a pessoa que evita o contato social, na verdade, é uma pessoa asocial. Ela simplesmente evita os vínculos. E a gente não vai entrar nesse assunto do antissocial, porque ele acaba ampliando muito o espectro da nossa avaliação aqui. E, na verdade, o que a gente quer focar é no asocial. Eu tenho uma pessoa asocial que vincula com no máximo uma ou duas pessoas. Porém, essa pessoa tem um trato tão grande com a outra, eles se vinculam tanto que eles vão crescendo juntos, eles melhoram juntos, se tornam as pessoas melhores juntos. O social, o superficial e o asocial que se vinculam com poucas pessoas. Quem colaborou mais para a sociedade? Por que eu estou querendo provocar isso em vocês? Porque a gente cria aquela ilusão de que uma pessoa social é uma pessoa que colabora com a sociedade, não necessariamente. E uma pessoa asocial não colabora, sendo que na verdade ela está colaborando muito. De repente essa asocial podia estar salvando a vida da outra, porque a outra já estava pensando em dar cabo da própria vida. Vejam só. Talvez a gente precise repensar um pouco os nossos conceitos e para que a gente consiga mudar um pouco as coisas. Vamos colocar uma outra situação. A gente tem aquela brincadeirinha de raiz e Nutella, que a gente vê muito na internet hoje em dia. Vamos pegar uma pessoa asocial raiz, pessoa que é tão extremista que virou até eremita, se isolou do mundo, foi para a montanha, não tem contato com mais ninguém. A gente tem essa ilusão de que se a gente se isolar lá na montanha, a gente se excluiu da sociedade. Pura ilusão. Por quê? Na verdade, todos nós, independente da escolha que faz por agir perante a sociedade ou se omitir perante a sociedade, todos nós fazemos parte dela, porque todos têm poder, todos têm potencial para mudar a sociedade, para torná-la um pouco melhor, ainda que seja um pouquinho. Todos têm. Quando eu me isolo do mundo, na verdade, eu não estou abandonando a sociedade, eu estou tornando ela mais fraca, porque eu estou desperdiçando o potencial que eu tinha para mudar ela. E aí, isso acaba gerando até algumas situações absurdas. Vamos aprofundar um pouco para a gente entender um pouco disso, do quanto as escolhas que eu faço podem impactar no mundo ao meu redor, mesmo eu querendo ou não. Vamos imaginar aqui na praia agora. Todos somos grãos de areia. Só que não grãos de areia soltos. Todo mundo está junto, toda decisão que todo mundo tomar junto é junto. Não tem dessa de cada um faz o que quer. Todo mundo junto. Então, a primeira decisão que a gente tem agora é: somos todos eremitas, grãos de areia eremitas, abandonamos a praia. Praia sem areia? Existe. Até existem umas praias lá que você na verdade encontra pedras, mas areia nada mais é do que pedra granulada. Então, areia. Não deixa de ser. Não existe praia sem areia. Agora, vamos partir para outra situação. Somos grãos de areia, fazemos parte da praia, ponto final. Faço minha parte e está tudo bem. Nada além disso. Alguns são levados pelos chinelos, as pernas empanadas, ou trajes de banho, levados embora quando a gente vai embora da praia. Outros vêm trazidos pela onda do mar. Eu nunca ouvi falar de praia que acabou a areia. É engraçado isso, né? Vai tanta areia embora com a gente no carro, nos trajes, mas a areia continua lá. O mar vai trazendo. E sim, tem areia lá. Mas ainda assim, quando a gente deixa tudo rolar, o normal é a gente ter a praia lá, belezinha, mas se a gente deixar tudo no normalzão mesmo, os banhistas são bem mal educados, deixam ela bem suja, né? Então isso é o normal. Agora, vamos expandir um pouquinho mais isso. Vamos imaginar agora, por mais absurdo que possa parecer a situação, somos grãos de areia engajados. Fazemos todos parte da mesma praia e unidos fazemos a diferença.
Quando eu vou até o meu colega, o grão de areia que está ao meu lado, um pouco sujinho, empoeirado, um pouco sem brilho, se eu me importo um pouco com ele, tiro um pouco o pozinho dele, deixo ele um pouco mais brilhoso, a tendência é que a areia brilhe um pouco mais, talvez chame um pouco mais a atenção dos banhistas na hora que ela olhar para mim, nossa, que praia bonita, que areia brilhante. Ou então, vamos expandir um pouco nessa dinâmica, vamos entrar de cabeça nessa dinâmica aí. Todo mundo, vamos lá, todo mundo dando as mãos aí. Vamos lá, todo mundo, vamos lá. Vamos se agitar um pouquinho, todo mundo dando as mãos aí, ó. Por que a gente está dando as mãos? Porque tá vindo um banhista mal educado, vai jogar lixo na areia. Aí a gente, unido, a gente vai segurar esse lixo, para não fundar o lixo na areia, aí vai vir o coletor e vai recolher o lixo. Vai deixar a praia mais limpa. Ô, legal, né? Pergunta! Qual dessas três praias tem chance de ser mais bonita? Muito provavelmente a última, né? A não ser que a natureza seja realmente muito generosa com as pessoas quando elas começam a jogar muito lixo ou não cuidam da praia direito. Agora, se fôssemos grãos de areia engajados, realmente a praia com certeza seria mais bonita. Agora vamos fazer um paralelo nessa situação. Praia, grãos de areia. Se a gente trazer essa situação da praia para a sociedade é a praia. Quem são os grãos de areia? Nós, os indivíduos. Qual das três sociedades seria a mais bonita? A qual nós estamos todos devotados, engajados, cuidando uns dos outros. Pode parecer que eu estou um pouquinho fora do assunto do que vocês vieram tratar aqui, né? Só que, vamos parar para pensar um pouquinho. Enquanto eu não souber qual é o meu papel como indivíduo na sociedade, que me vincula a outras pessoas com mais ou menos profundidade, e que quando eu me importo realmente com quem está ao meu lado e faço alguma diferença, as coisas podem ser um pouco melhores e a gente consegue tornar essa vida e sociedade ainda melhor. Enquanto a gente não tiver noção disso, a gente não consegue tratar do assunto indivíduo e sociedade. A gente tem que saber o nosso papel de indivíduo dentro da sociedade para que a gente possa fazer alguma diferença. E é nesse sentido que nós, enquanto indivíduos, se a gente for avaliar essa situação de indivíduo dentro da sociedade, a gente tem duas divisões que são com a qual a gente pode tratar com cuidado nesse sentido. Muito importante. O assunto ele é muito vasto. Ele tem vários aspectos que eles podem ser avaliados. Filosófico, teológico, tem tantos aspectos pelos quais a gente pode visualizar essa situação. Eu estou limitando a nossa realidade, do que a gente vive no nosso dia a dia. Trabalho, família, ida e volta da casa, talvez um ou outro grupo que a gente participe fora do nosso ambiente de trabalho. Então a gente vai limitar a nossa avaliação a esse espectro, a esse ponto de vista. O primeiro ponto é a minha relação comigo mesmo. A forma como eu me relaciono comigo vai determinar em muito a forma como eu vou me relacionar com a sociedade. E nessa relação comigo mesmo, tem dois pontos que a gente precisa dar bastante atenção, que eles são trabalhados desde quando a gente é pequenininho, lá no seio da família, vai até a escola e continua toda essa formação. A gente trabalha QI e QE. QI é o nosso coeficiente de inteligência. Muito bem. Desde quando a gente entra na escola, o foco que é dado, que a preocupação dos nossos pais é que a gente sempre tenha muito conhecimento e que a gente saiba aplicar esse conhecimento de uma forma eficaz. Então, tudo é trabalhado voltado ao nosso QI, a forma como a gente aproveita o conhecimento que a gente adquire. Então, a gente tem que adquirir uma grande gama de conhecimento e saber aplicar isso, senão não adianta nada. Então, todo o trabalho é voltado para QI, para o nosso desenvolvimento de inteligência. Só que a gente não se dá conta do quanto isso é trabalhado, principalmente as gerações mais antigas, como as nossas, que a gente teve uma abordagem muito individualista. Por que individualista? Se eu faço minha prova, independente se eu colei ou não, se eu faço meu trabalho, independente se eu copiei ou não da fonte que eu consultei, se eu faço um trabalho em grupo, em que 5 pessoas, se 1 ou 2 fizeram o trabalho e o restante não fez nada, tirou nota,
Beleza. Armou. Fez me preocupar. Tirei nota. Resolveu o problema. Tá tudo certo. Se a gente tivesse realmente um trabalho em equipe, trabalhado dentro dos nossos ambientes de trabalho, de escola, a gente teria um trabalho voltado para que todas as pessoas soubessem quais são seus pontos fortes, para que o grupo tivesse sinergia, para garantir que o resultado final realmente fosse o melhor possível, porque cada um explorou o que tem de melhor a oferecer, e teria trabalhos paralelos para reforçar os pontos fracos de cada um. Porque na falta de um membro que tenha aquele determinado ponto forte, qualquer outro pode substituí-lo com um nível mínimo de qualidade e garantir que o trabalho saia ainda assim em grande nível. A gente não tem esse tipo de trabalho, esse tipo de preparação. Você até vê algumas escolas hoje em dia começando a trabalhar coisas voltadas para valores, para você ter esse trabalho em equipe um pouco mais exigido, mas ainda é muito embrionário, ainda é muito começo, ainda tem muito a ser trabalhado para chegar a um nível que realmente você aproveite de falar que trabalho em equipe foi feita uma preparação de trabalho para que se realmente todos saberem o que é trabalhar em equipe. Então a verdade é que eu disse lá no começo, somos preparados a sermos individualistas. A gente resolveu nosso problema, está tudo certo. E no nosso ambiente de trabalho também é assim. Se a gente conseguir entregar o trabalho que foi exigido pelo nosso chefe, está tudo certo. Independente do que precisou ser feito. Se eu precisei ficar acordado de madrugada, se eu soube gerenciar bem o meu tempo ou não. Não importa, se eu entreguei, está tudo certo. Ao passo que a gente deixa de lado. Porque a gente não tem trabalho praticamente nenhum voltado para o nosso emocional. O que é o QE? É o quanto eu sei reconhecer, o quanto eu sei lidar, manipular, gerenciar os sentimentos que eu tenho e os sentimentos das pessoas que estão ao meu redor. A gente perde o controle muito fácil. A gente perde paciência muito fácil. A gente levanta a voz, a gente grita, a gente briga com muita facilidade. A gente não tem controle emocional lá muito bom. Algumas pessoas têm mais, outras menos. Muito por conta do próprio ímpeto que tem dentro de si, da própria personalidade. Alguns têm mais facilidade de controlar do que outros emocionalmente. Só que o que me preocupa, na verdade, é não sou formado, não tenho competência para isso, não estou questionando se alguém faz algum tipo de tratamento de forma alguma. Eu estou simplesmente compartilhando com vocês uma observação que eu tenho. Muitas pessoas que vivem ao meu redor, que eu vejo que infelizmente ao invés de tentar trabalhar esse controle emocional, buscar meios de controlar esse controle emocional, queima etapas e pula direto para se esconder atrás das tarjas pretas de medicamentos. Infelizmente. Não estou questionando o tratamento de ninguém. Eu estou simplesmente compartilhando com vocês algo que eu vejo acontecer muito perto de mim, infelizmente. E não é por falta de falar. Eu falo com essas pessoas, mas infelizmente nem sempre a gente consegue atingir a pessoa a ponto de ela entender o que a gente está querendo dizer. Antes de chegar a esse ponto, será que a pessoa se deu a chance de ter melhores noites de sono? Será que ela se deu a chance de ter algumas pausas durante o período do trabalho para relaxar um pouquinho a cabeça? Será que essa pessoa se deu a chance de praticar um esporte, para soltar essa coisa que tem dentro lá, que fica muitas vezes presa dentro da gente? Um hobby, filmes, séries. Será que eu estreitei o meu laço com a minha família, de repente ficar lá mais próximo do seio da minha família para me tornar um pouco mais tranquilo, um pouco mais calmo? Para quem tem esse vínculo, também de repente procurar um pouco mais o Deus, o religioso. Não estou aqui dizendo que tenha que ir à igreja. Eu conheço muitas pessoas que nunca foram a uma igreja e têm uma fé muito maior do que pessoas que eu vejo estar frequentando a igreja diariamente até. Não importa, isso é de cada um tem o seu caminho a seguir. Mas criou meios, criou formas, buscou algum meio de sair dessa prisão, dessa ansiedade que fica lá dentro engasgada, buscou alternativas antes de tentar chegar a esse ponto do remédio. Depende muito da forma como a gente pinta para o profissional que acompanha a gente o nosso quadro emocional.
a gente também tem que ser um pouco mais positivo no que a gente faz. Se a gente traça um quadro trágico para o profissional, o profissional vai ficar preocupado. E é melhor mesmo, a pessoa não consegue ter controle nenhum. Então, assim como a gente tem, não existe fórmula mágica que faz com que a gente tenha mais saúde, a gente precisa fazer reeducação alimentar, fazer mais exercício, alimentar melhor, a gente também pode fazer reeducação emocional. Por que não? Tudo isso que eu acabei de falar para vocês são formas de reeducação emocional. Cada um encontra a sua, não existe uma receita mágica que vai resolver tudo. Cada um tem que buscar o seu meio que te acalma, que te faz se sentir melhor, que faz você soltar aquela carga muitas vezes negativa que acaba carregando junto com você. Cada um tem o seu meio de fazer isso, mas não pode deixar de fazer. E isso vai influenciar muito na minha relação com as outras pessoas. E eu acho que é muito interessante colocar uma outra situação também, até fazendo a ligação desse QE com o meu papel de cidadão, que eu não preciso me curar primeiro para depois querer me relacionar com a sociedade. Eu posso fazer isso em trabalho em paralelo. Às vezes o simples fato de eu ajudar alguém que está precisando, isso me ajuda também. Quem já não ajudou alguém não teve aquela sensação na cabeça assim, eu te ajudei, eu te fiz bem, mas na verdade eu fiz bem a mim mesmo. Quem já ajudou alguém, com certeza já passou essa frase pela cabeça. Já teve essa sensação. Vou fazer mais então. Então essa minha relação com a sociedade, exatamente é o ser cidadão, é o que a gente cresce, o quanto eu me dedico à minha cidadania é o quanto me diz respeito ao meu indivíduo perante a sociedade. Ótimo, exatamente isso. Eu tenho que ter essa minha relação muito estreita com a sociedade. Agora, o que eu queria falar para vocês nesse exato momento não é só uma questão de cidadania. A gente viu a palestra do engenheiro Silvio no mês passado, lá no ITA, e ele tratou muito bem dessa situação, dessa questão de cidadania. Ela trata dos direitos e deveres que todos nós temos que se fazer valer e respeitar, mas em um ambiente Estado-União, um ambiente amplo. Só que a gente também tem um ambiente mais próximo da gente, que é isso que a gente vem tratando até agora aqui na palestra, os vínculos, as pessoas que estão ao nosso redor, no nosso município. Então a gente também tem, dentro da relação com a sociedade, não é só ser cidadão, nós também temos uma questão de civismo, ser civista. E o que é esse civismo, o ser civista? De acordo com o dicionário Priberan, o civismo, do francês civismo, é um substantivo masculino e significa zelo em contribuir para o interesse público, respeito pelos valores de uma sociedade, pelas suas instituições, pelas responsabilidades e deveres do cidadão. O outro dicionário diz amor e dedicação à pátria, patriotismo, civilismo, dedicação ao que interessa à sociedade. Num ponto de vista filosófico, refere-se às atitudes e comportamentos que no dia a dia manifestam os diferentes cidadãos na defesa de certos valores e práticas assumidos como fundamentais para uma vida coletiva, de modo a preservar a harmonia e melhorar o bem-estar de todos os seus membros. E dentro desse ambiente que está sendo discutido aqui, a gente tem a dimensão ética. Eu não consigo ser bom civista se eu não tiver ética. Não faça aos outros aquilo que não quer que façam a você. A dimensão normativa. O civismo ele também envolve um pouco de leis. Por exemplo, tem algumas cidades que colocam que para a pessoa que joga lixo na rua tem multa, outros não. Isso é uma questão de civismo. Se eu jogar lixo na rua, eu vou estar colaborando para que haja mais enchente, porque eu vou estar cumprindo. Porque se uma pessoa jogar, beleza, que nem o grande areia. Se todo mundo jogar, olha quanto lixo vai pro meio. Então, isso é uma questão de civismo também, e tem essa dimensão normativa. Tá? Então, esse respeito por um conjunto de regras de convivência que estão definidas na lei e posturas municipais, fruto de consensos coletivos, sendo uma forma excelente para a aquisição de bons atos cívicos. Quando eu sigo essas pequenas normas, eu respeito essas situações de dia a dia, principalmente no trânsito, eu crio bons atos cívicos também. E a gente também tem uma dimensão identitária. As sociedades, assim como as cidades, são anteriores aos próprios indivíduos, ou seja, as
cidade, o Estado, ele é muito anterior à minha própria existência, então eles já têm uma identidade própria. Tem memórias, valores, heranças patrimoniais que importam preservar, sob a pena de perderem aquilo que diferencia e individualiza como tais. A gente vê muito forte isso, por exemplo, com os gaúchos. Os gaúchos, eles têm uma coisa muito forte nessa questão de manter a tradição. Talvez a gente, vivendo nesse ambiente aqui do estado de São Paulo, Rio, talvez a gente não tenha essa identidade porque é muito miscigenado, mas a gente precisa também ter isso. Dentro do ambiente militar, a gente tem, de acordo com o Manual da Aeronáutica, que o civismo se refere a comportamentos e atitudes manifestados no dia a dia, expressos em respeito aos valores, instituições, compromisso com a nação, pode ser demonstrado por cultuar símbolos nacionais e tradições históricas e por valorizar heróis nacionais e chefes militares do passado. O militar é um agente que dissemina os valores cívicos na sociedade, porque valoriza o servir ao próximo. Ser militar por si próprio já é um ato de cidadania, porque você está dando a sua própria vida, o seu próprio trabalho para a nação. Vocês podem ser chamados a qualquer momento a servir a pátria e defender a pátria. Agora, o civismo, quando a gente fala dessa questão do dia a dia ali, o militar também, ele pode ser um excelente militar, pode ser um excelente cidadão, mas se ele não se importa com o entorno dele, não cuida do entorno dele, ele não vai ser exatamente um bom civista. Assim como qualquer civil. E aí é o que eu questiono para vocês, essa situação seguinte. Eu, enquanto bom cidadão que respeito os meus direitos e deveres, mas uso esses direitos e deveres para reverter em benefício próprio meu, a detrimento que o restante da sociedade está sendo prejudicado. Eu posso valer meus direitos, mas eu estou prejudicando uma série de pessoas por conta disso. A gente vê esse exemplo na televisão, não vamos entrar nesse assunto, mas é fato que a gente sabe muito bem que isso existe. E se a gente fizesse o contrário? Sou um excelente civista que me importo com o coletivo, mas não respeito a minha nação, não respeito as leis. Seria eu um Robin Hood? Será que é certo? Também não. Existe uma necessidade de se balancear o indivíduo, ele precisa tanto do civismo como ele precisa também da cidadania. Existe uma balança ali que precisa ser equilibrada de situação em situação. E para que a gente possa equilibrar essa situação, a gente precisa de bom senso. Vejo que definição mais perfeita para bom senso que interessa. A gente precisa de bom senso, senão a gente tem que saber equilibrar as situações. Tem momentos em que eu preciso dar mais atenção ao ambiente mais amplo, ao ser cidadão. O que seria o ser cidadão? Votar, pagar meus impostos. São coisas que voltadas para a cidadania. E o ser civista? Pô, é aquilo exatamente que a gente vem falando. Se eu finjo que eu estou dormindo no banco do ônibus para não deixar alguém sentar, pô, o que eu estou fazendo para a pessoa? E a pessoa tem direito de sentar, às vezes é um idoso, uma grávida. A gente precisa ter essa visão um pouco mais ampla. Vocês veem que o civismo, em todas as posições, eles falam coletivo, bem-estar, sociedade, o todo. Para a gente terminar, que já extrapolei no tempo aqui, a gente vai fazer uma meditação rapidinho, um momento agora de reflexão, e fechar com uma conclusão para a gente ter isso que a gente acabou de fazer, para a gente conseguir entender isso de fato, tudo isso que foi falado aqui nesse exato momento. Tá, eu convido vocês a relaxem, se sentem à vontade, coloquem-se numa posição confortável. Eu vou aos poucos apagar as luzes. Quem quiser se sentir confortável em fechar os olhos, pode fechar os olhos. Quem não quiser fechar os olhos, pode fechar os olhos. Mas tenta mentalizar junto. Conforme eu for passando para vocês as situações, tem que ter ainda que fiquem com os olhos abertos. Mentalizem a situação, porque realmente vai ajudar você. Bem legal, isso para ajudar quem está falando agora nesse sexto. Quando a
imagina que vocês estão agora diante de uma parede branca. Tão grande, tão enorme que você não consegue enxergar nem para cima nem para os lados. Você estica seu braço, você pode sentir a textura dessa parede. De repente ela vai sumindo. E aí você consegue começar a ouvir um som. Um som de um vento leve, uma brisa, os pássaros. Você vai a um campo verdejante, cheio de árvores. Você vê uma clareira. Você se direciona a essa clareira. Ao final dessa clareira, você consegue visualizar um campo, um ponto colorido em meio a esse campo. Você consegue sentir o vento batendo em você, nesse caminho que você está seguindo até esse campo florido, esse campo colorido. Aí você se vê em meio a essas flores, você é capaz até mesmo de sentir o perfume delas. Tão vento. De repente você se depara com uma porta, mas não é qualquer porta não, é a porta da sua sala de trabalho. Você pega na maçaneta dela, abre lentamente, e aí você se vê lá dentro da sala, da sua sala. No momento que você estava atendendo a última pessoa com a qual você teve contato, a última pessoa que você atendeu no seu ambiente de trabalho. Você consegue se lembrar do seu próprio humor, a paciência que você teve em atender essa pessoa, a dedicação que você teve ou não. De repente, as coisas mudam de lugar, você se vê agora num lugar, você mesmo atendendo, e diante de você, você vê o diretor. Será que o atendimento que eu vou prestar agora no diretor vai ser o mesmo que eu prestei a última pessoa que eu atendi? Agora não é mais o diretor, é o comandante da aeronáutica. Será que eu vou ter o mesmo cuidado, o trato que eu teria com o diretor ou com a última pessoa que eu atendi? Agora vamos tornar isso um pouco mais simples ainda. Na verdade, quem está diante de você é uma pessoa que não sabe onde está, não sabe o que está fazendo, está se perdida, ela precisa cumprir uma tarefa, mas ela vem até você perguntando, pedindo orientação. Não tem nada a ver com o seu trabalho. Qual é a dedicação que você vai dar a essa pessoa? Qual é a atenção que você vai dar a essa pessoa? Será que é a mesma que você daria ao comandante da aeronáutica? Ou ao diretor? Ou será que foi a mesma forma como você fez o último atendimento seu na sua sala? Pessoal, vocês podem agora lentamente abrir os olhos, voltem, deixam os dedos das mãos, os pés, procurem um ponto de vista acostumar o olho de vocês para dentro da cidade. Vamos voltando aos pouquinhos. Eu vou lentamente acender as luzes para que vocês possam os olhos estarem se acostumando com a luz para não ir a luz de uma vez só. Olá galera, como faltou cartão de memória no dia da palestra, para finalizar a gravação, eu estou fazendo a conclusão aqui um tete-a-tete com vocês. Muitas vezes a gente vive aquela ânsia de que para mudar o mundo, a gente precisa resolver os grandes problemas. Parar o desmatamento na Amazônia, impedir o tráfico de drogas, minimizar os conflitos no Oriente Médio, na América Latina, como está acontecendo agora na Venezuela. Porém, isso exigiria um abandono total do que a gente vive hoje, de tudo que nós criamos, de tudo que nós desenvolvemos, um desprendimento total de tudo isso. Isso pode ser comum para alguns militares. Que o Diego, militar tailandês, que deu a própria vida para salvar o treinador e o time de futebol naquela caverna. Ele levou ao extremo a missão dele. Mas fora esse caso extremo, fora esse caso isolado, as missões elas têm caráter temporário. Logo a gente volta para o seio da família, para a nossa vida. E será que isso é suficiente para mudar o mundo? Será que isso também seria justificativa para que eu nada faça? Se eu não posso mudar os grandes problemas, como eu vou mudar o mundo? Bom, é possível. E a mudança começa com você, comigo. Se a gente consegue melhorar, ser pessoas melhores, e isso
contribuir para que o nosso entorno seja melhor, nossa família, os nossos amigos, sim, nosso trabalho, os grupos com os quais a gente convive, o grupo do futebol, o grupo esportivo, as comunidades as quais a gente frequenta. Se a gente conseguir mudar esses pequenos nichos, essas pequenas realidades, a gente já está contribuindo para que o mundo melhore, assim como os grãos de areia. Unidos somos mais fortes. E o civismo é a base fundamental para que essas mudanças ocorram, para que isso seja de fato uma realidade. Porém, como está sendo trabalhado aqui no programa de formação de valores, não basta só o civismo, existem outros valores que são necessários. E se a gente for destacar um que mereça realmente uma atenção, uma dedicação da nossa parte, esse é o amor. Sim, o amor. Ele é capaz de mudar muita coisa, capaz de mudar muitas realidades. A gente pode ter na nossa interior de que às vezes o amor ele é muito complicado, é muito complexo, difícil, mas na verdade ele é muito fácil. A gente que insiste em complicar as coisas. O amor é simples pelo simples motivo de que o amor envolve nós darmos o nosso melhor em todas as situações nas quais nós nos envolvemos, especialmente com as pessoas com as quais nós nos vinculamos, mesmo que isso envolva situações difíceis, complicadas, desagradáveis, gere conflitos. Essa pulseira aqui que eu estou utilizando, ela é uma prova disso. Eu não vou tirá-la, porque no dia que aconteceu de eu colocar essa pulseira, foi um dia que eu tive um conflito muito difícil com a minha filha. Eu tive que sair de uma zona de conforto, não uma zona de conforto, mas uma coisa minha de não atritar, de não entrar em conflito, e ela queria ganhar as coisas no grito, então eu precisei me impor, colocar uma situação ali de que eu não ia fazer a vontade dela só porque ela estava gritando. Eu tive que demonstrar muito amor, me impor, colocar minha autoridade, e depois, numa conversa franca que nós tivemos, eu coloquei tudo o que eu gostaria, o que ela precisava ouvir, ela entendeu. Tanto é que depois, logo depois disso, ela me veio e me deu essa pulseira, como sinal da nossa amizade. Ou seja, o amor sim constrói. O amor é capaz de mudar realidades, o amor é capaz de mudar as coisas, desde que a gente demonstre, seja sincero, coloque aquilo com toda a nossa força do nosso ser. De fato, não resolveu o problema, mas ele deu um início, uma chance para a gente mudar. E em outras oportunidades que ocorrem algum tipo de conflito com ela, aquela situação e outras que eu tive a oportunidade de demonstrar esse mesmo amor vem à tona, e ela consegue usar isso. E a intenção é exatamente essa, fazer com que ela utilize isso para o restante da vida dela. Isso é amor, construir com amor, mesmo que isso gere conflito, mesmo que isso gere situações desconfortáveis. Além do amor, existe também um outro fator que é de extrema importância, de suma relevância nesse trabalho interno que a gente tem que viver para mudar o mundo, que é o exemplo. Mais do que palavras, mais do que a força de uma palavra, se o exemplo não vem reforçar essa palavra, não vem concretizar essa palavra, de nada vale. A palavra é vão, é vento, é areia, é poeira. O exemplo tem que estar em consonância com as nossas palavras. As duas coisas caminham juntas, que digam essas sementes que a gente planta com a nossa palavra e com o nosso exemplo, a nossa atitude, as sementes que a gente planta nas crianças, que é isso que vai levar, como foi o caso da minha filha. E isso também vale para o ambiente de trabalho. As pessoas que trabalham próximas da gente, que convivem com a gente no nosso dia a dia, especialmente os mais jovens e os subordinados, caso você os tenha, essa demonstração de exemplo, palavra, amor,
civismo, contribui muito para que a sua liderança seja autêntica, seja verdadeira, fazer com que os seus subordinados, as pessoas que estão ao seu redor, acreditem naquilo que você está colocando dentro do seu ambiente de trabalho, de todo o seu esforço de trabalho, para que seja uma liderança efetiva, que traga, de fato, grandes resultados. Ou seja, se a gente levar em consideração tudo isso que está sendo falado no programa de formação de valores, na nossa palestra hoje sobre civismo, a gente consegue facilmente chegar à conclusão de que os valores agregam muito mais do que se pode medir. A gente não consegue medir, é imensurável o benefício que os valores aplicados de forma correta trazem para a nossa realidade. Afinal, não somos máquinas, não somos números, somos pessoas. E os valores agregam muito para isso. Uma máxima diz que o trabalho dignifica o homem. Porém, essa abordagem ela é incompleta. Sim. Porque quando a gente fala que o trabalho por trabalho, ele não dignifica o homem, porque se a gente coloca todo o nosso foco, todo o nosso esforço, toda a nossa atenção ao trabalho e usa isso como uma desculpa para não dar atenção ao companheiro que está ao nosso lado trabalhando, que isso sirva como uma desculpa para quando a gente chega em casa dizer que estamos cansados e que não podemos dar atenção à nossa família, aos nossos filhos, aos nossos amigos, muitas vezes também. Exatamente. A gente precisa ter em mente que não é só trabalhar por trabalhar, é uma escravidão silenciosa. Trabalho não é por vontade própria, não é uma escravidão contra a nossa própria vontade, a gente mesmo se coloca em estado de escravidão. E não é esse o caminho. O que realmente dignifica o homem é o trabalho com valores. Assim como vem sendo falado com tudo isso que a gente explanou aqui. Ou seja, ações firmadas nos valores são a verdadeira opção por tornar o mundo melhor. Começa ao seu redor e quanto puder expandir, é lucro. Ou seja, se eu consigo mudar aquilo que está próximo de mim, já é grande coisa. Mas para fazer isso, eu preciso agir com valores. E o quanto eu conseguir espalhar isso, porque quando eu passo para uma pessoa, que vai passar para outra, que vai passar para outra, isso é mudar o mundo. A gente está plantando sementes hoje para, na verdade, mudar a realidade daqui 10, 20, 30 anos. A nossa realidade na política, no trabalho, a área que a gente trabalha, a realidade de tudo. Apenas com valores as coisas se tornam realidade. O nosso objetivo de hoje era passar por essa viagem e chegar a essa conclusão do nosso objetivo, que era sairmos daqui todos mais abertos, receptivos aos valores e ao bom senso. Eu espero de fato ter alcançado esse objetivo, contribuído para que o trabalho, a vida, a realidade de vocês se torne melhor e que sim seja bom retorno ao trabalho com valores. Muito obrigado pela atenção e pela paciência.